O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste domingo é de uma beleza e uma profundidade tão grande que chega a ser um risco para nós, às vezes, fazer uma reflexão. Mas, como a liturgia nos pede, vamos então tentar trazer para este momento aquilo que a palavra de Deus, a própria palavra em si apresenta para nós. Começo aqui este momento lembrando dessas palavras que aparecem de maneira tão humilde na liturgia da palavra de hoje, mas que são tão necessárias que nós recordemos em nós. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, São Paulo nos diz, terminando o versículo: E vós sois este santuário. Nós somos o santuário de Deus. Deus nos elegeu para que pudéssemos viver esta comunhão perfeita junto dele. Quando a gente fala do santuário, a gente faz essa comparação, claro, com a capela, o lugar físico da celebração. E ninguém quer celebrar a Eucaristia e a palavra num lugar inapropriado, às vezes, talvez, mal cuidado, com pouca iluminação, pouca ventilação, com bancos inapropriados. A gente sempre quer um lugar melhor para que a gente celebre com dignidade os mistérios de Deus. E por isso é importante esse cuidado com o templo de Deus, com as coisas do Senhor, como nós, como comunidade de fé, o fazemos. Mas é importante também que a gente cuide desse santuário interior que é o nosso ser. São Paulo vai dizer em outro momento que a nossa existência, ela pode ser simplificada, assim a gente pode falar, da seguinte maneira: nós somos corpo, alma e espírito. Nas palavras de São Paulo, isso seria basicamente o quê? O corpo, o físico, né? A alma seria a nossa dimensão da nossa psique, né? daquilo que nos anima, daquilo que nos traz vida. E o espírito seria das coisas mais elevadas que existem em nós,
a plenitude da nossa existência, a nossa ligação com as coisas de Deus. Ninguém pode deixar de cuidar de nenhum desses elementos, e cuidar deste santuário de Deus é cuidar bem do nosso corpo, cuidar bem da nossa alma, cuidar bem do nosso espírito. Para que a gente viva essa santidade que vem de Deus, é preciso que a gente ame aquilo que Deus nos deu por primeiro, que é a nossa vida. É a partir da nossa vida, a partir da nossa existência, que nós somos convidados por Deus a viver este caminho da santidade. Já recordamos aqui em outros momentos, e sempre é oportuno nos lembrar o que significa viver esta santidade. A santidade, como nos diz os textos, como nos diz os místicos, como nos diz o magistério da igreja, é esta dimensão da ligação, da comunhão perfeita com a vontade de Deus. Esta comunhão, Deus nos criou primeiramente para ela. Quando nos diz o livro do Gênesis que Deus criou todos nós à sua imagem e semelhança. E quando nós perdemos essa imagem e semelhança? À medida em que a gente seguiu os nossos próprios caminhos, que a gente seguiu a nossa própria intuição, as nossas próprias vontades. Ou seja, quando somos desobedientes, quando somos prepotentes, quando somos egoístas, nós estamos perdendo esta semelhança. Às vezes a gente olha para a figura de Adão, de Eva, e a gente pensa, foi culpa deles que o mal entrou no mundo. O mal entrou no mundo, mas ele só perpetua porque nós queremos. Só perpetua porque nós vamos reproduzindo essas realidades que os nossos primeiros pais trouxeram para o mundo. Ou seja, nós repetimos o mesmo pecado quando desobedecemos, quando somos, como dissemos aqui, egoístas, quando somos prepotentes, quando somos violentos, como Jesus nos lembrou no Evangelho, quando não somos caridosos com os nossos irmãos, enfim. Todas as vezes que vivemos isso, nós estamos mais uma vez perdendo a nossa semelhança para junto de Deus. Mas a liturgia de hoje não é para nos acusar, mas ao contrário, para nos convidar a sair desta realidade e viver a comunhão junto de Deus. Por isso, na primeira leitura nós ouvimos o convite do Senhor: sede santos como eu sou santo. E nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, parafraseando a leitura do Levítico, ele diz: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Ninguém pode atribuir para si a santidade. Ninguém pode sair por aí dizendo, eu sou o santo. Ou, tal pessoa é o santo. Todas as pessoas que viveram o caminho da santidade, elas passaram por essa vida traçando inúmeras batalhas durante a sua existência, vencendo a concupiscência, vencendo essa tendência ao mal, mas acreditando plenamente em Deus. E santos são aqueles que o Senhor elegeu para si. Por isso, na verdade, nós não somos santos, não somos perfeitos, mas estamos neste caminho de santificação. Estamos neste caminho de aperfeiçoamento, e disso a gente não pode esquecer. Porque para ganhar a salvação de Deus não existe um outro caminho, não há uma outra forma de viver a comunhão junto do Senhor se nós não buscarmos o caminho da santidade. Nos diz o livro do Apocalipse que aqueles que celebram a eternidade junto de Deus são aqueles que durante a sua existência, durante esta vida, passaram pela grande tribulação, ou seja, passaram pelas grandes dificuldades dessa vida, e todos nós temos dificuldades, todos nós temos desafios, mas, como também nos lembra o livro do Apocalipse, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, confiaram plenamente em Deus, confiaram plenamente naquilo que o Senhor os revelou. Por isso nós estamos dizendo, eles não são o santo, porque o santo é Deus, mas acreditaram tanto em Deus, fizeram essa experiência de uma confiança tão profunda que deixaram ser santificados por Ele
e hoje celebram o reino definitivo do Pai. E por isso nós os honramos nos nossos altares, porque eles são modelos para nós daquilo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. É muito importante a gente cultivar a nossa devoção, a intercessão dos santos e santas, mas aquele santo nosso de devoção, o que ele nos ensina a ser? O que ele nos ensina a seguir o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo? É muito importante a intercessão, a oração deles por nós, mas é importante também que a gente busque viver estas mesmas virtudes que eles celebraram durante a sua vida, na nossa própria existência, pois é para isso que o Senhor, como aqui dissemos, nos elegeu, para vivermos este caminho da santidade. Quando a gente fala sobre a santidade, muitas vezes, é um caminho natural para muitas pessoas se afastar dessa realidade. Fala assim, eu nem sou santo. De fato, como estamos falando aqui, nós não podemos dizer que somos santos, mas dizer isso não significa que a gente não possa almejar, que a gente não possa querer, que a gente não possa buscar este caminho. E às vezes as pessoas dizem isso por causa de alguma atribuição, de algum tipo de comparação. Eu não posso ser santo como São Francisco foi, não posso ser santo como Santo Agostinho foi, como Santa Rita, como Santa Teresinha o fizeram. E na verdade Deus não pede isso para nós. Ele pede para que a gente olhe o testemunho deles e que a gente aprenda, através desse testemunho, a viver a comunhão. Mas Deus quer santos, sendo cada um de nós, o João, a Maria, o José, cada um de nós que aqui estamos, Deus nos pede para que vivamos esta comunhão nele. A celebração de mais cedo eu citei 3 exemplos, e repito aqui esses exemplos, de que na verdade não existe uma personalidade para ser santo. Tem pessoas que acham que é assim, para ser santo você tem que viver de cabeça baixa, afastado das pessoas. Existiram santos das mais diversas maneiras, das mais diversas personalidades. O exemplo de Tomás de Aquino, uma pessoa que dedicou a sua vida inteira ao estudo da teologia, das coisas de Deus, mas era uma pessoa totalmente introspectiva. Os seus irmãos de convento praticamente nem ouviam a voz de Tomás de Aquino, porque ele era muito tímido, muito introspectivo, ficava sempre no cantinho dele ali, mas viveu a santidade porque colocou os seus dons, os seus talentos à vontade de Deus. Um outro exemplo, Santa Teresa de Calcutá, uma mulher de muita generosidade, de muita solidariedade, mas de uma personalidade firme. Quando precisava, ela brigava, mas brigava para ajudar as outras pessoas, brigava para poder edificar o reino de Deus. A sua personalidade forte ajudou ela também a viver o caminho da santidade. Outro exemplo de João Paulo II, que foi um artista antes de entrar para o seminário e ser padre, depois bispo e papa da igreja, e colocou os seus dons artísticos a serviço da caminhada de fé, do reino de Deus. Então não existe uma personalidade para ser santo. Deus quer que a gente seja santo onde a gente estiver, como a gente faz, mas que a gente faça as coisas certas, que a gente busque o caminho certo. E é isso que o Senhor pede de cada um de nós. Como nos lembrou no Evangelho que nós acabamos de ouvir, como dissemos aqui, tão forte e verdadeiro, quando nos lembra que diante do mundo, de tantas violências, de tantas realidades, não é de hoje que as pessoas defendem o caminho da violência para resolver os seus problemas. Desde o tempo de Jesus e muito antes disso, as pessoas já buscavam vencer essas realidades pela sua própria força, pela vingança. E aí Jesus diz, olha, não adianta a gente pregar o olho por olho, dente por dente, porque isso não vai resolver os nossos problemas, só vai aumentar o número de pessoas violentas dentro do mundo. Então precisa existir alguém que vença a cadeia da violência. E aí está o desafio para nós cristãos, sermos aqueles que promovem a paz, aqueles que vencem esta realidade que está presente no coração de muitas pessoas, promovendo a paz, o perdão, a concórdia. Mesmo nas situações mais difíceis, Jesus coloca realidades muito radicais, justamente para mostrar que desde as coisas mais pequenas às coisas grandes, o perdão sempre vai ser o melhor caminho
para seguirmos a realidade do reino de Deus. Depois ele nos lembra também a dimensão da caridade, porque a caridade vai nos favorecer para que a gente busque sempre escutar essa voz de Deus, esse chamado de Deus nos nossos corações. Quando nós somos capazes de amar os nossos inimigos, nós estamos elevando à máxima potência aquilo que é o amor de Deus por cada um de nós. Porque nós cantamos no Salmo responsorial, Deus não nos trata conforme exige as nossas culpas. E que bom que é assim. Porque imagine se Deus falasse assim, olha, eu vou punir essas pessoas com muitas dores, com morte, a todas as vezes que as pessoas pecarem gravemente contra mim. Coitados de nós se Deus fizesse isso conosco. Na verdade, Deus é bondoso e compassivo, como nós cantamos no Salmo responsorial. E o que Ele pede de nós apenas é, sede bondosos e compassivos. Vivam esta comunhão. Para viver a santidade, basta apenas a gente lembrar dessa realidade, que a gente é chamado a vencer as nossas próprias vontades, vencer o nosso próprio orgulho, para deixar que a vontade de Deus nasça e cresça nos nossos corações. É preciso viver a caridade de uma maneira suprema, não existe limites para a caridade. Assim como a vontade de Deus e o amor de Deus por cada um de nós é infinito, também deve ser sem limites o nosso amor pelos nossos irmãos. E quem vive isso sabe a grandiosidade da liberdade que é nós não termos mágoa, não termos ressentimento das pessoas, não guardarmos rancor daqueles que nos ofendem e rezarmos por ele e pedir a Deus conversão para as outras pessoas. Quanto que isso é libertador e quanto que a gente precisa disso para a gente vencer tantas realidades nas nossas vidas. Façamos essa experiência, aceitemos este convite do Senhor para nós, pois a vivência da santidade é sempre um convite de Deus. Deus não obriga nenhum de nós a sermos santos, a sermos perfeitos, mas Ele nos convida a cada dia a buscarmos este caminho de aperfeiçoamento, este caminho de conversão, este caminho de santificação. Nós já estamos aí há alguns dias do tempo quaresmal, quarta-feira próxima, quarta-feira de cinzas, início da quaresma. Então, nada mais justo que a gente coloque como propósito na nossa vida. Eu quero ser santo como Deus me pede. Eu quero buscar este aperfeiçoamento como o Senhor me propõe. Se fizermos isso, com certeza, Deus se alegrará muito da nossa escolha e nós, com certeza, também faremos uma experiência de liberdade, uma experiência da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade que é este encontro com o nosso Deus. Que nós possamos buscar este caminho e que aceitemos este convite de Deus que Ele nos faz nessa liturgia tão bonita e que serve para nós como exemplo do seguimento a Ele. Que nos ajude, que os santos e santas do Senhor, através da sua intercessão, nos proporcione este encontro perfeito com a vontade de Deus. E claro, contamos mais uma vez com a intercessão de nossa Mãe, a Virgem Maria, por cada um de nós. Assim o seja. Amém.